Fala moçada que tem o jeitão de cowboy, beleza? Vocês perceberam que ultimamente em alguns vídeos de introdução e outros vídeos de conexão eu estou aparecendo com a tipóia, né? Isso porque eu tive um acidente a cavalo. Calma, não é para vocês que estão começando agora se assustarem com a questão do acidente. Então a gente vai falar um pouquinho desse meu acidente hoje, nesse vídeo especial, com a presença da minha esposa Patrícia. Vamos lá? Então pessoal, eu recentemente sofri um acidente a cavalo com um colt, tá? O colt é um cavalo que eu tenho há mais ou menos uns 5 anos. Ele era um cavalo muito manso, que a gente montava no pelo, não precisava nem de freio, nada. Só que ultimamente o comportamento dele começou a mudar, como vocês já viram em alguns vídeos aqui. E dia 9 de março, já tem um tempinho já, né? Eu fui lá para andar no colt, fazer um passeio. E nesse dia eu preparei ele, coloquei a sela, tinha dado comida, tinha feito tudo que eu sempre faço, a rotina de sempre. E a hora que eu fui montar no colt, eu ainda não tinha montado efetivamente. Eu estava com o pé esquerdo no estribo e o pé direito estava por cima dele. Ele saiu pulando comigo. Não foi a primeira vez que ele pulou, mas foi a primeira vez que ele pulou comigo não sentado na sela, tá? Eu estava subindo ainda. E das outras vezes todas eu parei, foi tranquilo. Mas dessa vez eu estava ao lado dele, né, com o pé esquerdo apoiado, o pé direito estava sem apoio, estava em cima do cavalo. E ele saiu pulando e virou para o lado do galpão, onde tinha uma carreta dessas que o trator puxa, estacionada lá. E aí eu tive que decidir o que fazer. E eu resolvi soltar. E a hora que eu soltei, a sensação que eu tive no momento foi que alguém me pegou pela camisa, me jogou para cima, me empurrou para cima assim e jogou com toda a força no chão. Eu bati no chão, escutei um estalo muito alto e logo depois eu apaguei. Eu vi que, antes de apagar, né, eu vi que meu braço estava invertido. E aí eu peguei o meu braço e pus em cima da minha barriga. E aí eu percebi que aqui mexeu tudo, né, por cima da camisa, assim, eu vi pela camisa mesmo que estava mexendo aqui por baixo da camisa. Eu até pensei que poderia ter sido uma fratura exposta. Graças a Deus que não foi. E assim, só cai do cavalo quem anda a cavalo. Então para você que está começando agora, pode pensar assim, nossa, ele está falando isso, nunca que eu vou subir num cavalo na minha vida. Não é bem por aí. O colt, ele é um cavalo muito grande, é um cavalo que intimida realmente. Ele não é um cavalo para quem tem pouca experiência. Então existem animais que são plenamente capazes de ser um animal viável para quem está começando agora. Então é esse tipo de animal que você tem que procurar, não um animal como o colt, tá? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E a hora que eu acordei, que um amigo meu chegou, uma senhora que trabalha na chácara lá me ajudou também, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha esposa, para falar para ela, ó, caí do cavalo, fraturei o braço e eu estou indo para o hospital, me encontra lá. Como é que foi, Patrícia? Foi tenso. Foi muito tenso a ligação. Você imagina sempre o pior, né? Que a pessoa não quebrou só o braço, igual ele falou, mas me controlei porque eu precisava ir para o hospital encontrar com ele. Naquele dia estava um temporal, chuva muito forte, e aí fomos para o hospital. E quando eu cheguei lá, eu vi que ele estava consciente, andando, estava vivo. E aí eu me acalmei um pouco, e aí começou o nosso problema, porque o hospital se negou a atender por não ter especialista para o caso, mas eu fiquei mais tranquila quando eu vi que não era uma fratura exposta. E... Quase. Quase.
Sorte dele que a camisa era boa e segurou o braço. Não houve ruptura de tendões, ligamentos, apenas uma fratura muito extensa, com lesões musculares internas recuperáveis, sem maiores danos para a musculatura. Isso falando como fisioterapeuta. E aí começamos o atendimento, até que um clínico aceitou atendê-lo. E aí fez a medicação para aliviar aquela dor, porque ele estava quase desmaiando, com o braço separado, segurando o braço com a outra mão e muito nervoso, né? Porque não sabia o que ia acontecer. Eu não tinha certeza. A minha preocupação inicial é como que eu ficaria com o meu trabalho. Essa era a minha preocupação maior. Porque eu sou autônomo. Eu trabalho, eu ganho. Eu não trabalho, eu não ganho. Então a minha preocupação maior era essa. Além disso, eu estava com uma dor terrível e sempre naquela sensação de que ia desmaiar. Porque com a queda eu bati a cabeça, eu machuquei as minhas costelas do lado esquerdo, eu tive uma contusão no quadril, na coluna, machuquei as duas pernas. Então eu estava com muita dor em várias partes do corpo e principalmente no braço. O braço eu estava tendo que segurar com a minha mão direita. Então, num primeiro momento, o hospital não quis me atender, por não ter especialista em fratura, mas a hora que eles viram a situação de dor que eu me encontrava, fizeram a medicação, fizeram o raio-x necessário e me encaminharam para o outro hospital. E eles já fizeram todo esse encaminhamento, já via telefone, deixaram tudo preparado para o outro hospital me receber. Então, vocês vão ver agora o vídeo que eu fiz dentro da caminhonete do meu amigo que me levou da chácara até o hospital. E depois algumas fotos de como foi, como que estava o meu braço, como que foi lá no momento que eu fui atendido nesse primeiro hospital. Vamos lá ver. E aí pessoal, olha só, o coach assustou a hora que eu fui montar nele, pulou e me derrubou, eu tô com o braço quebrado, eu tô com uma dor terrível, terrível, terrível. O coach já vinha, ele é muito legal comigo, mas tem hora que para montar nele é muito complicado. Ele já vinha fazendo isso há algum tempo, eu levei ele para treinar e mesmo assim ele me derrubou e agora atrapalhou minha vida. Quebrei meu braço, estou com uma dor terrível. Meu amigo Fran está me levando pro hospital. Vocês não têm ideia da dor que eu tô agora. Mas vamos lá, eu vou fazer meus vídeos para vocês acompanharem. Estou aqui no Hospital Adventista agora aqui no centro. Jocelyn caiu do cavalo, quebrou o braço esquerdo. Foi uma fratura bonita, porque fraturou o úmero na porção bem no meio e foi uma fratura sem ficar pedaços de osso, de cacos de osso. Então ele vai fazer a cirurgia amanhã. A cirurgia consiste em uma pequena incisão, colocar uma placa, né, e 2 parafusos para estabilização da fratura. E o pós-operatório vai ser mais tranquilo. A outra opção era o método conservador, que os médicos assim o chamam, que é a colocação de gesso. Só que o gesso é muito inconveniente, então o médico optou pela cirurgia. A cirurgia é simples, né? Mas é uma cirurgia. Então amanhã
a gente tem um procedimento cirúrgico para fazer, graças a uma queda do cavalo, né? Então, todo cuidado sempre é pouco. Então, pessoal, aí depois disso vocês viram, a gente foi atrás de fazer um exame de sangue. Que eu saí desse primeiro hospital e fui para o segundo hospital. Onde tinha um ortopedista. Que era onde tinha um ortopedista e já estava esperando a gente. Aí eu cheguei lá e já conversei com o médico, né? Eu estava medicado já para dor, mas mesmo assim eu estava com muita dor ainda. Tanto que eu não consegui nem ir para o hospital na Ranger, né? Você estava com a Ranger. Eu tive que ir no carro da minha irmã, né? Que é um Fiesta. E ele chacoalha menos, porque estava com muita dor ainda. E aí eu cheguei lá, o médico já me recebeu no Hospital do Penf. E aí eu contei para ele o que tinha acontecido, ele já viu meus raios-x. E eu falei da questão da recuperação, que eu não poderia ficar sem trabalhar, que eu teria que me recuperar o mais rápido possível. Aí a gente chegou à conclusão que a cirurgia para colocação de placa e parafuso seria o ideal. Só que para a gente fazer a cirurgia, eu precisaria fazer alguns exames de sangue em laboratório, que não poderia fazer lá no hospital. E aí era um domingo, né? Era sábado, 12:30. Sábado, 12:30. Então, um sábado à tarde, achar um laboratório aberto aqui em Campo Grande. Sendo que existem 5 ou 6 laboratórios que funcionam no sábado à tarde. E tem a placa na frente do laboratório falando que ele deveria estar aberto até às 19h. Porém, 1h todos os laboratórios foram fechados. Estava tudo fechado. E a cirurgia já estava marcada para o domingo de manhã. E a gente sem saber o que fazer. Até que a Patrícia ligou lá no hospital, naquele primeiro hospital que eu fui, da Unimed, como é que é o nome do hospital? Miguel Couto, eu liguei lá. Miguel Couto. E falei com a atendente, e era uma das enfermeiras que tinha nos recepcionado lá quando chegamos. Então eu expliquei o caso, falei que era o paciente da fratura de braço do acidente a cavalo. Aí ela já lembrou da história do paciente, porque não é um caso comum, não é um tipo de fratura comum para acidente a cavalo. E aí ela já falou que eu teria que autorizar o papel que o médico tinha dado para levá-lo até lá. E ele com dor, porque até então ele estava com uma imobilização que prende o braço ao corpo para não fazer movimento no local da fratura. Pois como a fratura seria no outro dia, ele viria para casa. Cirurgia, né? A cirurgia seria feita, a reparação da fratura no domingo. Ele viria para casa e para não ficar mexendo, para não provocar uma lesão maior, imobiliza o braço. Aí ele foi lá no hospital, a moça atendeu ele, fez o exame de sangue, a gente pôde pegar o resultado pela internet, para não precisar sair com ele de casa novamente. E o médico prescreveu o remédio para dor, muito forte, e ele teria que dormir sentado no sofá para conseguir passar a noite. Então, eu saí do primeiro hospital, fui para o segundo hospital. Nesse segundo hospital, eu conversei com o médico, a gente combinou a cirurgia, e aí eu passei por uma imobilização. Durante essa imobilização, a dor foi tão grande que eu desmaiei de novo. E depois disso, eu tive que ir atrás de um laboratório aberto. Então nós corremos 5 laboratórios diferentes, todos fechados, até que a gente conseguiu o laboratório do hospital primeiro que a gente foi. Então eu saí desse hospital, fui para o segundo hospital, rodamos em 5 laboratórios e voltamos para o primeiro hospital só para fazer o exame de sangue. Aí eu fiz o exame de sangue e voltei para casa para aguardar o domingo de manhã, fazendo repouso e jejum, que já seria uma preparação para a cirurgia. E aí pessoal, beleza? Estou aqui no hospital, preparando para cirurgia, colocar pino no braço. Minha esposa está aqui acompanhando. Que trabalheira, hein? Pleno domingo, faz parte. Só cai do cavalo quem anda a cavalo. Até mais.
experiência de fazer a cirurgia, eu nunca tinha passado por um procedimento cirúrgico na minha vida até então, né? Foi bem interessante. Eu fiz tudo que o médico pediu, o repouso, o jejum antes da cirurgia. Aí o enfermeiro chamou a gente para fazer o pré-cirúrgico, que a Patrícia me acompanhou, né, no pré-cirúrgico. E aí veio o anestesista conversar comigo. E aí ele me contou como que seria a cirurgia e como que seria a anestesia. Ele deixou bem claro que ele faria uma anestesia no meu braço e que eu ficaria mais ou menos 24 horas sem sentir nada nesse braço, porque a dor pós-operatória dessa cirurgia é muito grande. Então ele faria um bloqueio que ficaria 24 horas sem sensação nenhuma, para eu não me assustar com isso. Aí a gente entrou para a sala de cirurgia e a previsão é que a cirurgia durasse uns 40 minutos. Então a gente foi para a sala de cirurgia, eu bati papo lá com os enfermeiros, com o médico anestesista, e aí ele me colocou de lado e começou a passar ultrassom aqui no meu pescoço e inserir a agulha de anestesia. Eu nunca tinha passado por esse procedimento antes, eu achei bem interessante até, que você vai sentindo a agulha entrando, só que você não sente dor não, é bem interessante mesmo. E aí o médico foi conversando comigo sobre onde que a agulha estava passando, tudo, vai atravessar o músculo agora, você vai sentir assim, assim, assim e tal. O anestesista foi bem bacana. A hora que bloqueou meu braço, que eu já estava sem sensação nenhuma, aí sim veio o médico ortopedista que faria a cirurgia, e aí eu fui sedado e a cirurgia correu tudo bem. Só que a previsão era que ela durasse 40 minutos. Acabou que a cirurgia durou 1h50. Eu não sei por que ela demorou tanto assim, né? Não faço ideia. Mas foi colocada uma placa. É porque o procedimento ele é realizado com 2 incisões. Uma superior e uma inferior, para poder inserir a placa de titânio, né? Não foi colocado haste, foi colocado placa. Placa. Então, insere a placa rente ao osso, que é onde ela vai estabilizar. Só que para não precisar fazer uma incisão cirúrgica de fora a fora, do ombro ao cotovelo, o procedimento é feito com radiografias. Então vai fazendo as radiografias conforme vai alinhando o osso para fazer a colocação da placa. E aí esse processo é demorado. E nisso eu estava na recepção e ninguém me avisou que ele tinha saído da cirurgia, que tinha corrido tudo bem. Então, demorou 1h50, e aí logo eu acordei, para mim foi instantâneo, né? Eu dormi e acordei, mas já tinha passado praticamente 2 horas. E aí eu fui para o quarto, para a espera, e aí eu fiquei em observação por 24 horas. Então eu tive acidente no dia 9, que era o sábado, operei no domingo de manhã cedo e só fui liberado do hospital na segunda-feira ao meio-dia. Mas demorou, mas correu tudo bem, é o que importa. Da minha recuperação. Hoje já tem 40 dias que eu fiz a cirurgia. Ainda não fui liberado para remover a tipoia e não fui liberado para começar a fisioterapia. Possivelmente daqui 10 a 20 dias eu já esteja liberado para começar a fisioterapia. E aí entra de novo minha esposa na história, que ela é fisioterapeuta, tem pós-graduação em Pilates. E como é que vai ser essa fisioterapia? Que eu estou em dúvida ainda, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que esperar. Me conta um pouquinho. Está super ansioso com a fisioterapia. A fisioterapia ela consiste primeiro da cinesioterapia, né, que é o movimentar. Então é voltar a ter amplitude de movimento articular de ombro, cotovelo, o que devido à imobilização de não poder realizar o movimento, a musculatura atrofia, a articulação também fica limitada.
Então a volta desse movimento ela é bastante dolorida, ele vai sentir um pouquinho de dor, só que a gente tem técnicas, né, de terapias manuais, de manipulação, de liberação facial, que é um tecido que tem entre a pele e o músculo, que facilita o ganho da amplitude de movimento. E aí, com a ajuda de aparelhos, equipamentos de fisioterapia, para fazer a analgesia e para fazer a volta do tônus muscular, que ele vai ajudar, mesmo nessa falta de movimento, o músculo a retomar a sua função. No caso do bíceps, né, que foi onde aconteceu o procedimento, de extensão e flexão de cotovelo, rotação, abdução, os movimentos do membro superior, em nomes técnicos. Mas para voltar esse movimento, o aparelho ele vai fortalecer a musculatura de uma forma, a princípio, que não faça o movimento, né? Porque o músculo enfraquece quando ele fica parado. Uma pessoa que não trabalha o seu músculo, que não anda, que não levanta, a perna fica fraca. O braço, a mesma coisa. A partir do momento que você imobiliza um membro, o músculo vai perder a capacidade de realizar aquele movimento. E quando isso for retomado, ele vai sentir dor, vai ter o quadro de dor. Então o aparelho ele faz a analgesia e o fortalecimento muscular, porém sem movimento. A partir do momento que eu começo a ganhar esse movimento, eu associo o fortalecimento com o aparelho e movimento. Então, aparelho fazendo a força e o paciente fazendo o movimento passivo. Depois eu passo para uma atividade ativa, que o paciente vai fazer o movimento sozinho. E a partir do momento que não tem dor, que tem amplitude de movimento, que já consegue realizar os movimentos mesmo com pouca força, a gente vai entrar com a parte do Pilates, porque por eu trabalhar e ter feito pós-graduação em Pilates, os estudos mostram que o movimento com uma correção postural, você tem uma melhor eficácia no resultado do tratamento, seja ele num paciente idoso, num adolescente, num pós-operatório. Você faz com que o paciente retome suas atividades de uma forma mais eficiente, porque a pessoa não vai fazer um movimento parada e se movimentar só naquele plano de movimento. Não é só para frente e para trás, ele tem rotações, ele vira, ele pega peso, ele estica, ele dobra. Então o Pilates trabalha com essa parte toda do movimento como um todo do corpo, de todo o conjunto. Não é só o braço, porque vai envolver a articulação de ombro também, ao mesmo tempo que o ombro está parado, o cotovelo mais ainda, mas tem toda a postura, a falta de equilíbrio que ele descobriu que ele não tem equilíbrio porque o membro está imobilizado. Então tudo isso vai ser da mesma forma que ele aprendeu a andar com o braço imobilizado, agora ele vai reaprender com o braço livre e todos os movimentos que ele precisar. E quanto tempo mais ou menos demora uma recuperação dessa? Não tem um tempo definido, porque cada paciente vai responder de uma forma. A princípio, você precisa de umas 20 sessões para aliviar essa dor. E aí depois vem a parte do início dos movimentos. Então, em geral, um pós-operatório desse tamanho, dessa proporção, é de 3 a 6 meses. Mas depende muito da disciplina do paciente. Então, se o paciente não colaborar, ou não for nas sessões, ou não fizer como o fisioterapeuta recomendar, essa fisioterapia ela pode demorar mais ou menos. Claro que uma fisioterapia realizada com um profissional capacitado, com uma determinação do paciente em atingir o seu objetivo, o resultado é muito melhor, muito mais rápido. Porque se o paciente não colabora com a fisioterapia, não colabora em se cuidar, em se tratar, em encarar isso como uma reabilitação e uma forma de voltar à sua vida normal, ele não vai ter o resultado esperado. Então a dedicação minha vai ser a máxima possível, porque eu preciso me recuperar logo. Isso aqui tá mudando minha rotina de uma forma muito grande.
eu sinto dores constantes, eu tive muito problema de equilíbrio de estar com o braço desse jeito e eu preciso imediatamente voltar a trabalhar. A minha prioridade é essa recuperação, então eu quero ter dedicação total a essa recuperação para o mais rápido possível já estar novamente trabalhando normal e gravando mais vídeos, né? Eu cheguei a gravar um vídeo logo depois do acidente e depois da gravação eu estava com muitas dores, eu vi que não seria viável. Então assim, preciso recuperar logo. Bom, gente, então o canal vai seguir normalmente, tá? Eu tenho bastante conteúdo antigo que eu vou editar para colocar para vocês, para continuar mantendo a rotina de um vídeo por semana. E assim, alguns deles terão muitas fotos ao invés de vídeos, porque a própria edição está sendo bem complicada de fazer no momento com uma mão só. E em relação ao coach, o que acontece? De maneira alguma ele tem culpa disso. A hora que eu fui subir no cavalo, ele assustou com alguma coisa. Eu não sei o que foi ainda, se foi uma abelha, se foi alguma dor que ele estava tendo. Alguma coisa fez ele assustar e ele saiu pulando comigo. Tá? É uma coisa que ele nunca fez dessa forma, tá? Ele já pulou em outras vezes, mas porque eu tinha colocado alguma coisa na sela e ele estranhou, mas dessa forma nunca tinha acontecido. E ele é um animal, né? Ele é um bicho, ele é um cavalo. Ele não tem culpa disso. É lógico que a hora que você está no chão lá, com o braço quebrado, com a dor tremenda, você fica com um pouco de raiva do que aconteceu. Mas o animal não tem culpa. Porém, eu tive que colocar o coach à venda. Não porque eu quero me livrar dele, longe disso. Por mim, eu ficaria com ele o máximo de tempo possível, até ele falecer. Mas essa cirurgia tem um custo. Eu tive que contratar uma funcionária para continuar fazendo o meu negócio girar, né, o meu trabalho continuar. Eu tive que chamar um amigo para trabalhar no meu lugar, para me dar uma força. E tudo isso tem um custo alto. Então é o custo de uma funcionária nova, é o custo de um colega que está me ajudando lá, que mesmo ele não cobrando nada, você tem que dar uma força também, né? Não é só de um lado. E então tem tudo isso. Então para arcar com esse custo eu preciso levantar esse dinheiro. E sem trabalhar é complicado. Então eu coloquei o coach à venda, mas eu também coloquei a minha caminhonete C10 à venda, porque dinheiro não dá em árvore, precisa sair de algum lugar. Então assim, realmente qualquer uma das duas coisas que eu vender, eu vou ficar extremamente triste, extremamente chateado, porque eu sou doido pelo meu cavalo, doido pelo coach. Eu tinha um sonho de criança em ter uma caminhonete antiga com um câmbio em cima, só que chegou um momento que, como eu falei no vídeo da C10, né, que em um momento da sua vida você pode precisar levantar um dinheiro e alguma coisa tem que ser colocada, né, em jogo, né? Então foi a C10 no caso e o coach, aquele que vender primeiro é de onde eu vou tirar o recurso para arcar com todo esse problema que eu estou passando. Então gente, é isso. Não se assustem por causa de acidente com cavalo, só cai do cavalo quem anda a cavalo. E com você que está começando, não precisa ter medo, porque você vai escolher um cavalo, você vai atrás de um cavalo que seja compatível para a sua realidade. Se você é iniciante, busque ter um cavalo, busque ir a alguns lugares cavalgar que te proporcionem um animal viável para a sua experiência. Tá? Eu cavalgo desde que eu era pequeno, não com muita rotina, mas eu cavalgo faz tempo. O coach é um cavalo que realmente não era para uma pessoa com a experiência que eu tenho, era para alguém com muito mais experiência, mas mesmo assim eu insisti com ele e não me arrependo disso. É um cavalo que eu gostei demais, é o meu primeiro cavalo, então se eu puder eu não vou desfazer dele, mas eu espero que vocês tenham essa noção de que não é porque eu sofri um acidente a cavalo, porque alguém sofreu um acidente a cavalo, você também vai sofrer. Longe disso. A maioria das pessoas que andam a cavalo passa a vida inteira sem cair, sem ter nenhum acidente. Então, sempre siga a instrução de quem estiver ao seu lado. Nunca cavalgue sozinho para você que não tem experiência.
e sempre busque um animal que seja compatível com a sua experiência. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Difícil gostar do acidente, mas tem muita informação interessante nesse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!